Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Muito bem, boa noite a todos. Não esperava estar com vocês e fiquei feliz com isso. Vamos ao tema de hoje. Sonambulismo. Parece uma coisa assim meio arcaica, bem antiga, mas é impressionante como ele é atual. E ao ler essas questões, eu lembrei que aconteceu na minha família. Na infância das minhas filhas, tinha um caso que eu não entendia como sonambulismo, e agora eu vi que foram, porque são normais. Cerca de 15% das crianças entre 4 e 12 anos têm episódio de sonambulismo. Mas vamos começar pelo texto para não nos perdermos. Questão 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-los? Sonambulismo natural é aquele que dos desenhos animados, né, em que alguém se levanta durante o sono, sai andando pela casa e fazendo alguma coisa. Existe até os dias de hoje. E, por incrível que pareça,
numa expressividade que me surpreendeu. Parece que 3% dos paulistanos têm episódios de sonambulismo, mesmo na fase adulta. 15% das crianças no mundo costumam ter esses episódios. Porém, talvez não de forma tão expressiva quanto a gente pensa normalmente. Se pensa sempre em alguém de olhos fechados, de braços esticados, andando pela casa ao léu. O simples fato de uma criança levantar da cama, sentar-se na cama, balbuciar alguma coisa, rolar para o lado, já caracteriza um sonambulismo. Ou coisas que a gente não imagina, mas que parece que são frequentes em sonambulismo, por exemplo, levantar e comer, para a cozinha comer. E aí podem acontecer alguns acidentes, como se cortar com uma faca, porque não está em sua plena consciência. Mas vamos começar pela explicação do plano espiritual da época. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, na época, o que a ciência sabia sobre isso provavelmente era nada. Hoje, não se sabe muito ainda. Explicação do plano espiritual. A relação entre sonambulismo natural e sonho, sobre o qual também a ciência conhece pouco. É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, os guias espirituais, na época, fizeram uma ligação entre sonho e sonambulismo natural, onde o sonambulismo natural seria um estágio mais aprofundado, mais avançado do que o sonho, um estado de emancipação da alma, de independência do espírito, mais completo do que no sonho, embora nos dois casos eles são ainda muito incipientes. Mas ele coloca aqui como que uma graduação. Estou desperto, estou dormindo, estou sonhando, estou num momento de sonambulismo natural e depois, no final das questões de hoje, vai entrar no êxtase como alguma coisa mais profunda, e se fosse aprofundar mais, ia chegar no desdobramento completo e aí nos fenômenos espírito mediúnicos. Bem, antes de... E essa questão aqui, essa resposta é a mais importante, acho que é essa, a mais importante que eu considerei de toda, pelo menos da minha parte, antes de entrar nela, para entender melhor o que eles explicaram em 1857, vamos ver o que a ciência já sabe hoje sobre sono, sonho e sonambulismo. Vamos tentar ser rápidos. Muito bem. Sono. O sono foi estudado, principalmente com o advento da eletroencefalografia, e se descobriu que quando nós dormimos, nós passamos por 5 fases para montar um ciclo completo que dura de 50 minutos a 1h10, mais ou menos. E depois se repete e se repete. Então, uma boa noite de sono, nós passamos por 4 a 5 desses ciclos, onde nós vamos aprofundando o nosso estado de independência do espírito em relação à matéria. Isso pela ciência natural. Então, estágio número 1 do sono é aquela leve dormência. A gente está mais para lá do que para cá, está aqui na modorra, meio acordado, meio dormindo. No estágio 2, nós entramos num sono leve. No estágio 3, nós entramos num sono profundo. No estágio 2, 3... Não, é mais e mais profundo. No sono profundo em maior intensidade é o sono leve, é o intermediário e o sono profundo. 4 estágios iniciais onde se graduou esse grau de aprofundamento. E o interessante é que se mediu as frequências cerebrais durante o sono. E se verificou que a nossa frequência cerebral vai mudando. Uma retrospectiva rápida que tem a ver com o assunto, é sempre bom lembrar sobre as nossas frequências cerebrais. No nosso dia a dia, nós vivemos em beta, 14 a 30 Hz, ciclos por segundo. É quando nós estamos vivendo. Quando nós damos uma relaxada, nós entramos em alfa, que já são estados de meditação, estados de concentração, onde nós damos uma
uma desligada. Esse estado aqui é um estado muito criativo. Nós damos uma desligada do mundo e entramos em alfa. Entrar em alfa já normalmente está associado aí com o bicho grilo que está entrando em meditação. Mas a gente consegue mesmo uma meditação profunda, ou um relaxamento profundo, ou o sono no estágio mais avançado e profundo, nós entramos em teta, onde as nossas vibrações caíram sucessivamente da faixa de 14,30 para 8,14, e em teta para 4,8. Não, aliás, aqui é... Desculpa, eu estou sempre comendo uma, né? Aqui é a mordorninha, a gente está meio acordado ainda, aqui é o sono leve, e aqui é o sono profundo. É que essa tabela aqui me confundiu um pouco. O sono mais profundo de todos, nós quase que entramos no estado de inconsciência. O cérebro meio que dá uma desligada, 0,1, isso é interessante. 0,1 a 14, e meio que dá uma desligada. Então, estávamos aqui acordados, estágio 1, estágio 2, estágio 3. De novo, eu estou me confundindo. 1, 2, 3, 4. E aí, feito essa graduação de estágios, nós entramos no que eles chamam de REM, movimento rápido dos olhos, em inglês. Movimento rápido dos olhos. A nossa frequência cerebral sobe de novo, os olhos começam a se mexer, mesmo fechados, é visível. Se vocês olharem pessoas dormindo, às vezes vocês vão ver a pessoa quando está em REM, ela é visível, é um sinal externo, onde os olhos se mexem e há alguma atividade cerebral, e é nesse momento, principalmente, que nós sonhamos. E completa-se o ciclo de 1h10, mais ou menos, e volta de novo. Aí, de novo, ficamos bem superficiais, vamos aprofundando, 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 entramos em REM, e isso cicla durante 4, 5 vezes por noite. Esse é o som e ciclo do sono. Mas uma coisa que eu descobri hoje, quando fui dar uma relembrada nesses assuntos, foi uma classificação que eu não conhecia, achei muito interessante, que é o despertar. Eu vi um site, não foi só num, que dividiu o despertar em 3 tipos de despertar. O despertar autônomo, que é quando o corpo volta à atividade, o coração começa a bater mais forte, os órgãos se movimentam, e o corpo está voltando à atividade. É o despertar autônomo, isso acontece automaticamente. O despertar cortical, que é o cérebro voltando a entrar em beta. Ele sai dessas faixas todas e volta a entrar em beta, que é a sua atividade normal. E aí eles fizeram uma separação do despertar consciencial e emocional. É quando a consciência desperta. Por esse enfoque, quando alguém defasa esses despertar, desperta o corpo, desperta o cérebro, mas a consciência não desperta, ela entra em sonambulismo. Quer dizer, levanta, senta na cama, se mexe, fala alguma coisa, resmunga, levanta, come. Tem casos assim absurdos que vai até dirigir. Sai de casa é quando fica perigoso. Mas a consciência não está desperta. Esta pessoa não responde perguntas. Ela pode até falar coisa desconexa, mas ela não responde perguntas. É uma pessoa em estado sonambúlico, segundo a medicina moderna. Pensando nisso, lembrando disso, e dessa questão consciencial, principalmente, onde uma definição do estado sonambúlico é que ela não retornou, o resto sim. Vamos ver agora o complemento da resposta que foi dado em 1857. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. O que é posse plena de si mesmo? Nós sabemos que, quando encarnados, nós não estamos em posse plena de nós mesmos. Nós estamos obnubilados. A nossa consciência não tem plena expansão. A consciência está restrita, porque ela está presa em um cérebro físico que tem 50, 60, 70, 80 anos. E nós, como espíritos, temos milhares de anos. Então, se no sonambulismo o espírito está na posse plena de si mesmo, é porque ele está desligado do cérebro. E se a gente pensar na sequência de redução da atividade cerebral, né, onde a frequência vai diminuindo, até chegar em delta, que é o sono mais profundo, é uma coisa interessante. Isso é um desligamento do cérebro físico. E aí, de repente, do nada,
entramos em REM. É uma coisa meio que um salto. Nós vamos baixando a frequência cerebral, e de repente, pimba, botamos para beta. Mas nós não estamos acordados, estamos em beta, talvez sonhando, talvez desdobrados, talvez sonambúlicos, porém sem uso do corpo físico. Ou seja, esse é o sonambulismo de que se refere o Espiritismo, onde a nossa consciência foi se desconectando e entrou numa nova faixa, mais desligada do cérebro e, portanto, com maior expansão. Vejam se essa interpretação não bate com o resto da explicação. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, por quê? Lembra que a história do despertar autônomo, quando o corpo desperta? Não, nesse momento, durante a noite, nosso corpo está meio que cataléptico, ou seja, está desligado. Os órgãos materiais deixam de receber as impressões exteriores. Se eu tenho um sono pesado e profundo, pode eu, pelo menos era assim antigamente, explodir uma bomba do meu lado quando eu acordava. Tá? Então, eu me desligava, nós tendemos a nos desligar das impressões sensoriais, audição, visão, tato, paladar, etc. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Então, aqui ele está falando do sono ainda aqui, esse primeiro desligamento aqui das impressões exteriores. Ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. O corpo precisa disso, né? Faz parte das leis divinas que no universo períodos de atividade são intercalados com períodos de inércia para que haja um refacimento. Então, está aqui, o corpo está em repouso para se recuperar. Mas o espírito não necessariamente. Quando se produz os fatos do sonambulismo, quando é que entra o sonambulismo? É que o espírito, preocupado com alguma outra coisa, eu dormi preocupado com alguma coisa, eu, de repente, faço uma ação qualquer com relação àquilo que eu me preocupei. Essa é uma interpretação do plano espiritual. Então, e para isso, observe aqui, eu demorei a entender esta frase. Preocupado com alguma outra coisa, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Era bolas. Mas aí eu estou agora aqui acordado, me usando do corpo. E está falando de uma outra maneira. O espírito está desligado, usando o corpo como quem usa uma mesa, uma faca ou alguma coisa. O corpo passou a ser um instrumento diferenciado do espírito, ou seja, a consciência não está sediada no corpo, ela usa o corpo como que, entre aspas, a distância. O corpo é um objeto que ela lança a mão para fazer alguma coisa que ela está preocupando. Então, ela se levanta, ela senta, talvez ela tenha dormido com fome, ficou preocupada que tinha que comer, senão ia passar mal do estômago, aí levanta e vai comer. De forma, entre aspas, automática. Normalmente, nesses estados sonambúlicos, o corpo age repetindo ações automáticas. É aquela que a gente está habituado a fazer rotineiramente e faz sem pensar. Então, o corpo já sabe fazer aquilo, levanta e faz. Sem precisar de ter um cérebro comandando de forma mais direta. A consciência está um tanto ou quanto desacoplada, desligada, desdobrada, mas não muito, do corpo físico. E por isso, por exemplo, se falar com um sonâmbulo, ele não responde. Ele continua desligado, lembra das impressões sensoriais, mas ele está reagindo a um estímulo um pouco distante da consciência que comanda ele ainda desta forma. Aí ele começa aqui a explicar um pouco mais sobre os sonhos. Nos sonhos... sim, eu não terminei de escrever o finalzinho. Serve-se, então, desde como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Olha o exemplo que ele deu, como é que é interessante. Um espírito usa o braço e a mão do médium para fazer uma psicografia. Ele usou isso como analogia. É o meu braço, a minha mão. Se eu escrever com ela, é uma psicografia? Não, porque eu sou o que estou escrevendo, mas num afastamento maior que lembra do guia atuando sobre o meu braço. Eu estou
meio que desconectado, mas ainda consigo atuar sobre ele. Por isso ele fez essa analogia com um guia atuando sobre o corpo de um médium numa psicografia. Vamos aos sonhos. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os de memória, interessante, sabe? Difícil de entender. Tem que prestar bastante atenção. Os órgãos, inclusive a memória, começam a despertar. Eu vou sonhar agora, começa a haver o movimento de despertar, ou seja, eu começo a retomar algumas coisas do corpo físico. E aí, ao começar a despertar, começar essa retomada, recebe imperfeitamente impressões produzidas por objetos ou causas externas. Os órgãos recebem as impressões e comunicam ao espírito. O espírito está meio desdobrado, ok? Não é um desdobramento espiritual. Ele está meio que afastado, desligado, naquela fase REM. Naquela fase REM. Ele foi aprofundando, 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 deu uma afrouxada, e aí o cérebro voltou a receber, por exemplo, sons, escuta coisas. Só que ele não, é confuso isso, porque a consciência não está ligada ao cérebro. Então, essas impressões causam confusão à consciência. Produzido por objeto ou causa externa, e as comunicam o espírito, que está meio desconectado, que então também em repouso, ou seja, também desconectado, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a mil desordenadas. A gente escuta coisas, aí cria sinapses, associa com lembranças, aí faz aquela confusão dos sons que mistura talvez alguma coisa que escutou com alguma memória passada, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações. Aí começam também as lembranças. E aqui, só que ele aprofunda. Quer da existência atual, quer de anteriores. Mais uma prova é que, nesse momento, nós estamos meio desconectados. Porque o cérebro físico não tem lembrança de existência anterior. Mas, ao dar essa desconectada, ele se conecta com a memória plena. E aí ele pode trazer alguma coisa de vida passada que se mistura com coisas presentes, que se mistura com sensações, sons, ambientes, e criam sonhos. Quer da existência, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança causam, nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiver no estado sonâmbulo. Da qual ele voltou para o sonâmbulo. Okay? O sonâmbulo é aquele que está desligado. Quando ele volta, ele não lembra o que aconteceu quando ele estava naquele estado sonambúlico, porque aquilo aconteceu meio que desligado do cérebro. O cérebro amorteceu, a vibração, deu a desconectada. E aí o que acontece naquele momento não é memorizado. E por que os sonhos, do que se conserva na memória, as mais das vezes não tem sentido. Os sonhos são confusos, não guardam sentido, são mais difíceis de serem guardados. Digo as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de vida anterior. E agora aqui é uma surpresinha, há uma cerejazinha do bolo aqui. E até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Ele está falando aqui dos sonos premonitórios. A gente acorda com aquela sensação de que vai acontecer algo, e esse algo acontece. Aí tem muitas explicações, não vamos entrar nesse caso, eles não entram nisso, mas deixam aqui a dica de que pode vir uma sensação do futuro. Pode ser uma conversa com um guia que está me avisando, olha, toma cuidado, você tem que tomar cuidado com isso, pode acontecer aquilo, não faça isso. Tá? Muito bem. Então, essa explicação aqui é para vocês lerem de novo, pensando nas fases do sono, 1, 2, 3, 4, e a fase REM, e os estados de frequência cerebral associados. A essa explicação aqui ganha clareza quando a gente faz essas associações e dá para tirar algumas ilações. Próxima pergunta. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com sonambulismo natural? Bom, aí vamos ter que explicar. Até agora só falamos do sonambulismo natural. O magnético começou lá com Mesmer, provavelmente, ou talvez um pouco antes, quando eles faziam a experiência de magnetizar uma pessoa. E Kardec fez essa experiência. Kardec magnetizou e conversou com pessoas médias em estado sonambúlico. Né? E escreveu sobre isso, se eu não me engano,
no livro dos Médiuns. Acho que tem algumas descrições dele sobre isso. Né? Mas então o sonambulismo magnético é induzido através do magnetismo animal por encarnados ou desencarnados que podem dar essa descoladazinha e nos colocar num estado sonambúlico, onde nós vamos começar a ter percepções além da matéria. E podemos, no magnético, no natural, a gente sabe que não se responde pergunta, mas no magnético já responde. Podemos, então, trazer informações para quem está conduzindo a experiência do sonambulismo magnético. Resposta. É a mesma coisa, o natural e o magnético. A diferença é que um foi provocado. Então, é o mesmo fenômeno que nós discutimos antes, que foi explicado antes, natural, onde há esse descolamento e a nossa consciência, não é o cérebro físico, a consciência consegue se aperceber de uma maior extensão do mundo que não conseguia se aperceber quando preso à matéria em estado de vigília. Observe que ele começou respondendo isso. É um estado de independência do espírito ainda mais completo que o sonho tem aquela confusão que eles descreveram. E no sonambulismo magnético, por ser induzido, provocado e direcionado, ele é um pouco mais produtivo em termos de fenomenologia. Só um lembretezinho aqui, também diz a lenda urbana, né, que não se deve acordar um sonâmbulo. Hoje a medicina contesta isso. O problema é que quando se acorda um sonâmbulo, ele acorda em um estado de confusão muito grande, porque ele foi subitamente trazido, a consciência foi subitamente trazida para o corpo físico, e isso ele não consegue se posicionar de imediato. Isso pode trazer alguma agitação, alguma perturbação. Não vai fazer mal à pessoa, mais além dessa confusão que traz, e eventualmente pode ser até necessário, em função do que ela esteja fazendo, que a gente tem que protegê-la. Mas o ideal mesmo é pegar o sonâmbulo, levar pela mão, voltar para a caminha e fazer ele dormir de novo. Esse é o ideal. De que natureza, aí, já que ele falou aqui em sonâmbulo magnético, Kardec deu aquela cutucadazinha que ele gosta de fazer, porque ele está aqui ainda aflito com essa questão do fluido magnético. E faz uma pergunta que é recorrente ao longo, pelo menos, do Livro dos Espíritos. O que é o fluido magnético? Aí a resposta é recorrente também e não acrescenta muita coisa. É o fluido vital, a eletricidade minimalizada, que, na verdade, tudo não é mais do que aspectos diferentes do fluido universal. Não acrescentou muito aqui, não. Qual a causa da clarividência sonambúlica? E aí é quando, somente quando ele está nesse estado de sonambulismo magnético, ou seja, tem alguém induzindo e interagindo, a pessoa pode dizer que está vendo coisas e descrever essas coisas que está vendo, e não são coisas da matéria, porque a consciência está levemente desdobrada, não plenamente, como no desdobramento pleno. E aí ele traz visões. E aí a pergunta é, o que é isso? A resposta é, já dissemos, é o que a alma está vendo. A alma está vendo. Por alma, ele está dizendo o quê? O espírito ainda preso à matéria, mas neste caso, levemente deslocado. Paulo, 428 é a minha última, não é? É. Então, E é por por favor. isso, Vidal, que o cego material ele enxerga, né? Porque é a alma que vê. Onde que eu vi recentemente, em algum lugar, alguém falando isso, que um cego pode ser acho que foi naquele livro do nosso amigo de quarta-feira, que acho que falou sobre isso, de um cego poder ser treinado para ter percepções, visões que não são iguais às visões físicas, mas ele pode receber algumas orientações desta maneira. Mas assume, Paulo, porque senão eu vou passar do tempo. Conseguindo. 429. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? O que ele considera como um corpo opaco? Vamos entender primeiro o que é isso. Respondem os espíritos. Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Ele está falando de densidade, está falando de proximidade. Quanto mais próximos são as moléculas, os átomos, sejam materiais, sejam espirituais, mais opaco vai ser corpo, vai ser o campo energético. Ele fala aqui de densidade.
Paulo, Oi? a física quântica, nós vamos chegar lá nessa história de por que que um corpo é transparente ou é opaco, em função dos elétrons, mas não é para hoje, não. É, para quarta. É. E, de novo, a espiritualidade não cansa, porque Kardec era chato, gente. Kardec era. Ele repetia, ele insistia, ele perguntava, porque ele queria ter certeza absoluta. E a espiritualidade, de novo, lembra, já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente o atravessa. Olha a gente aí vendo os filmes do Gasparzinho, isso aí é integridade, né? O Gasparzinho passando pelas portas, pelas paredes, enquanto outros fantasminhas batiam e ficavam. Vocês lembram dessas cenas? Paulo, Oi? a física quântica também vai entrar nessa. E o que acontece? A matéria, nós a vemos e ela parece ter um aspecto de continuidade, mas ela, aos olhos, né, mais detalhistas dos microscópios eletrônicos e de outros instrumentos que a ciência trouxe, nos mostra que há espaços entre elas que são ocupados pelo vácuo, pelo éter, pelo fluido, por substâncias mais sutis. E o que acontece com aqueles corpos ou campos, né, melhor dizendo, como fala a ciência hoje em dia, que tem uma distribuição mais espaçada dos seus constituintes? É o exemplo que eu sempre dou. Imaginem um balde, né, para ser bem específico, a gente coloca pedras grandes, depois coloca pedras menores. Elas entram no espaço entre as pedras grandes. Cabe mais? Vamos colocar um pouquinho de areia? Vamos colocar um pouquinho de água? Dá para injetar um gás? Todos aqueles elementos, todos aqueles corpos, partículas, estão ali em um mesmo espaço, onde havia. Se eu olho o balde com as pedras bem de perto, eu vou ver aqueles espaços. Agora, se eu colocado lá em cima do Pão de Açúcar, olha aquele balde que está lá embaixo na Praia Vermelha. Ah, é um balde cheio de alguma coisa. A gente não consegue visualizar espaço. Então, é uma questão de perspectiva também. Frequentemente, ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. e tal. Porque achando aqui, a espiritualidade já entra em outro assunto. Achando-vos inteiramente presos à matéria, lembra aquela frase clássica, né? Que a encarnação serve de quê? Hospital, prisão e escola. Então, o corpo para o espírito é uma prisão para suas percepções mais sutis, para suas viagens e desdobramentos astrais. Ele se encontra muito mais seguro perto do corpo, que é como se fosse uma armadura. Quando ele está no plano espiritual, ele vai estar junto daqueles que são similares a ele. E muitas vezes ele tem medo disso, porque ele só se conhece realmente quando ele se vê em espírito, quando ele se vê no plano espiritual, junto com aqueles que são afins a ele. Peraí, volta lá no finalzinho. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. É o hábito. Disseram para ele que ele ia desencarnar, morrer, ia esperar um juízo final, ia ser ressuscitado, e tem muitos esperando por isso. Tem muitos que estão em estado de perturbação, acordados no plano espiritual,
achando que ainda tem um corpo. Tem um corpo, sim, mas um corpo diferente, um corpo mais sutil. E, porém, se o deixássemos livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor, falando, ele vê de fora do seu corpo. É uma nova perspectiva. Ele não tem a visão centralizada num órgão como nós temos, no olho, que depende de nervos, que depende de músculos, que depende de reações químicas, para que haja reflexão, refração, uma série de efeitos físicos para que a imagem se forme na retina do olho, que é comparada essa imagem no cérebro antes de enviar. Não, essa imagem é conhecida, é parecida. O cérebro atua muito com similaridades. Vamos lá, Vidal, seguindo. 430. Pois que a clarevidência é de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? É um assunto que inspira cuidado, e a espiritualidade começa devagar. Opa, primeiramente, aos espíritos imperfeitos, e Kardec estava num mundo de espíritos imperfeitos, que somos nós. Estamos buscando virtudes, estamos buscando coisas novas, estamos buscando nos melhorar. Então, não é dado a esses tipos de espíritos, que somos nós, verem tudo e tudo saberem. O apóstolo João já nos fala na sua epístola: não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e vossos prejuízos? Aqui a espiritualidade como que diz: quem acredita muito em informação do plano espiritual, cuidado! Acredite mais nas suas intuições. Acredite mais em você, naquilo que vem na sua mente, naquilo que vem no seu coração. Analise aquilo que você está recebendo, aquilo que você está vendo. Se não está sendo uma mera satisfação dos seus desejos e do seu ego, ou se realmente está sendo uma mensagem que vai ser útil para você. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Né? O Vidal já falou disso. Sonâmbulo, ele meio que se liberta. Né? Porque quando nós estamos junto à matéria, a matéria aprisiona e meio que mata. Na psicografia que foi recebida na quarta-feira, diz que o corpo é o túmulo das percepções mais sutis. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para informe do que não se deve saber. Curiosidade, quem vai ganhar a eleição, quem vai ganhar a Copa, quem vai ser o próximo campeão, qual é o número da Mega Sena, eu vou ficar rico, eu vou casar com fulano, eu vou separar de cicrano, e por aí vai. Eis que os sonâmbulos não... Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Questão 431. Qual é a origem das ideias inatas? Ou seja, ideias que não foram aprendidas, que nasceram conosco, do sonâmbulo, e como pode falar com exatidão de todas as coisas que ignora, quando desperto de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Resposta:
é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que o que lhe supões, porque nós imaginamos que o conhecimento é apenas aquele que se apresenta na vida atual. Mas existem, como existem nos computadores, quem entende de informática deve saber isso muito bem, programas que não estão aparecendo na tela, mas que existem lá na máquina. E quando a gente clica um botão, ele vem para o consciente. São as memórias de outras vidas. É a própria lei de Deus que está na nossa consciência. Quando nós atingimos níveis mais sutis, nós acessamos planos superiores. Mas é preciso melhorar em vibração, melhorar espiritualmente para isso. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque por demasiado imperfeito seu invólucro corporal não lhe consente relembrá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. De novo eles repetem: já vos temos dito repetidamente. Eles deviam achar assim, pô, esse cara de novo perguntando isso. Meu Deus, ô Hippolyte Léon Denisard, já te falei isso várias vezes. Essa mudança é que o sonâmbulo, como qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado que chama de crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. E o que é a crise aqui? É quando o espírito penetra o seu inconsciente. E do inconsciente vem memórias, experiências, conhecimentos que ele tem e que estão lá, como ele falou antes, dormitando. Sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Por quê? Conhecer sobre coisas do passado que estão, digamos, escondidas pelo véu do esquecimento, que é útil, porque nós não temos ainda a evolução para lembrarmos de tudo aquilo que nos aconteceu, principalmente daquilo que foi ruim, experiências más, porque teríamos reações imprevisíveis. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. E aqui a gente vê o caso, né, muito comum, quem é aqui do Rio deve conhecer, Grupo Espírita André Luiz, os chamados médiuns receitistas. Eles desdobravam, viam qual era o estado, a doença, narravam o que estava acontecendo e os espíritos, com conhecimento médico, faziam receitas mediúnicas de remédios da homeopatia. Quem nunca foi lá, né? É um trabalho que existe há muitos anos lá. Nesse último caso, né, que foi citado, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, quando a resposta não vier à pergunta que a gente tanto se faz, esperem, calma, paciência, ainda não é chegada a hora de saber. Talvez não soubéssemos o que fazer, como fazer e de que maneira fazer, reagindo de forma negativa ao nosso próprio progresso, à nossa própria evolução.
Fechamos, né, Vidal? Eu queria fazer um comentáriozinho que eu achei muito curioso. Para nós, podemos perguntar ao médico, um sonâmbulo é alguém que ainda está dormindo, que não acordou direito, né? Que o corpo já se movimenta, mas ele não está totalmente acordado. Então, se não está totalmente acordado, está letárgico. Olha o que eles disseram aqui. O espírito, quando está encarnado e desperta dessa letargia, cai em estado sonambúlico. Aqui a visão deles é o oposto. Nós é que estamos letárgicos por estarmos encarnados. E quando a gente cai em estado sonambúlico, sai da letargia. Olha que interessante. A gente volta ao plano espiritual, né? Volta ao plano espiritual. Então, estar letárgico para eles é estar encarnado, acordado. E estar em estado sonambúlico é sair um pouco da letargia. Para o médico, estar sonambúlico não acordou direito, então está letárgico. É o oposto, o outro lado da medalha. Muito interessante. Por mim, estou satisfeito. A questão de ponto de vista, né, Vidal? É a questão de ponto de vista. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Vou fechar. No question?